amar desse jeito. Agora sei que foi. Se alguém ferir o seu coração e a solidão te Graças a Deus estamos aqui nesta manhã, fazendo esta live. mundo de ilusão, A primeira live que nós adentramos, perdendo o ar, não dá pra ela deu um problema técnico, mas graças a Deus voltar de volta. nós já resolvemos o problema. Agora a gente vai esperar um pouco E chorar entrar é inevitável, alguns irmãos, mas que nós vamos estar ministrando uma palavra de Deus mais que exista um rio, a ponte vai subir. aos nossos corações. Deus seja louvado, Deus seja glorificado por nós estarmos nesta manhã. Aleluia. Bendito é o teu santo nome. Graças a Deus. Nós vamos estar ministrando uma palavra da parte de Deus. Uma palavra vinda do trono de Deus para nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Já está conosco Aline Galdino. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Que Deus em Cristo continue abrindo as portas para a sua vida. Daqui a pouco nós vamos estar ministrando uma palavra aonde se encontra no livro de Lucas, no capítulo 7. Vamos falar algumas coisas a respeito de Naim, aquela mulher que morava ali na cidade de Naim. Naim era uma cidade pequena. Naim era uma cidade que, se Jesus não tivesse ido lá, jamais ela tinha ido para a história. Uma cidade pobre, uma cidade muito humilde. Só foi conhecida porque Jesus foi lá realizar um grande milagre. Por isso que ela está na história. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E até hoje, esta cidade é falada. Até hoje, se fala das grandezas que o Senhor fez ali. Graças a Deus. Porque as coisas que o Senhor faz jamais fica esquecida. As coisas que o Senhor faz jamais fica na terra do abandonado. Não. Porque tudo que o Senhor fez no passado, Ele ainda pode fazer no presente. Porque Ele não mudou. A Bíblia diz que Ele é o ontem, o hoje e o eternamente. Então o que Ele fez no passado, Ele continua fazendo hoje. Aí você pode até perguntar: mas por que eu não vejo mais coisas como
muitas coisas aconteceram no passado. Deus parou de fazer coisas grandes porque o homem parou de acreditar no Deus grande. Porque Deus, Ele ainda faz. Eu com esses olhos que a terra há de comer, se caso o Senhor não nos arrebatar desta terra, que eu acredito que logo, logo vai acontecer o arrebatamento, eu acredito nisso. Eu já vi aleijado sair andando da cadeira de roda. Eu já vi cego enxergando. Literalmente, sem maracutaia, sem mentira, sem querer enrolar os outros. Eu já vi. Surdo ouvir pelo grande poder de Deus. Então Deus, Ele faz. Deus faz. Deus não muda. Jamais vai mudar. Então Jesus, Ele foi ali na cidade de Naim operar um milagre muito grande, a qual eu vou, daqui a pouco, eu vou estar ministrando a respeito deste milagre. Eu vou estar falando da obra que Jesus fez ali, naquela cidade pequena de Naim. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Eu vou ler o versículo 13. Lucas, capítulo 7, o versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores, não chores. Foi o Senhor que disse para aquela mulher. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. A notícia foi tão poderosa, a notícia foi tão grande, que isso faz mais de 2000 anos atrás. E hoje eu estou falando dela aqui, para você ver. O que Deus faz fica na história. O que Deus opera fica na história. O que Deus vai fazer na tua vida é uma coisa tão grande, que vai ficar na história. Alguém vai dizer assim: quem lhe viu e quem te vê. Então, quando Deus faz, fica na história. Então, fica somente na presença de Deus, confiando, acreditando que Ele vai fazer. A Bíblia nos diz que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Jesus nasceu em Belém da Judéia.
E em Belém da Judéia, ele não se criou. Jesus nasceu em Belém e se criou-se em Nazaré. Todos nós sabemos que quando Jesus nasceu, os magos do Oriente vieram, um entregou censo, outro entregou esmirra e outro entregou ouro. Com aquele censo, com aquela mirra, com aquele ouro, José, que era o pai de Jesus Cristo adotivo, ele foi para Nazaré. Chegando em Nazaré, ele montou a sua carpintaria e começou a fazer móveis, cadeira, mesa, estante. Começou a fazer móveis e começou a trabalhar ali em Nazaré. Em Nazaré todo mundo conhecia José, Maria, Tiago, que era irmão de Jesus, as irmãs de Jesus, porque Jesus teve irmãos por parte de mãe. Maria teve outros filhos fora Jesus. Só que Jesus, ele era o primogênito. E José vai trabalhando na sua carpintaria. Jesus aprende também a trabalhar com móvel. Certa feita, um irmão perguntou para mim: irmão Antônio, Jesus apareceu com 12 anos ensinando ali no templo e depois sumiu. Não se vê mais nada dele na Bíblia. Quando ele aparece com 30 anos de idade se batizando. Onde que Jesus estava? Isaías fala onde que ele estava. Com as suas mãos cálidas, trabalhando. Aonde que ele estava? Trabalhando com o seu pai na carpintaria. E todo sábado ali mesmo em Nazaré, na sinagoga, havia culto aonde os fariseus, aonde os doutores da lei se ajuntavam para pregar a palavra de Deus. E Jesus, ele ia para os cultos. Só que Jesus não se manifestava. Jesus não falava: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu sou o enviado. Não. Ele ficava esperando o seu tempo chegar. Porque tudo há um tempo debaixo do sol, diz a palavra do Senhor. E passando-se o tempo, Jesus se batiza aos 30 anos de idade, ali no Jordão. Se batizou no Jordão por João Batista. Quando ele se batizou, aí a Bíblia nos diz que ele vai para o deserto. E lá no deserto, ele é tentado. Ficou 40 dias, 40 noites sem comer, em jejum. É tentado. Mas depois do jejum que Jesus fez, a Bíblia nos diz que os anjos, o anjo do céu apareceu, alimentou Jesus, Jesus se alimentou, e agora Jesus, ele volta à sinagoga. Só que quando ele chega na sinagoga,
Na sinagoga havia 3 cadeiras. Uma cadeira ao lado direito, uma cadeira do lado esquerdo, uma cadeira que ficava no centro. Só que nessa cadeira só podia sentar, a cadeira do centro era preparada, estava reservada para o Messias. Ninguém sentava naquela cadeira. Do lado direito sentava-se o chefe da sinagoga, que no caso, Jairo, ele era chefe da sinagoga. E na cadeira do lado esquerdo sentava o ministro. O ministro, ele tinha que ser judeu, natural, tinha que conhecer bem do Pentateuco, tinha que saber manusear bem o Pentateuco. Só que nesse dia, depois de todo o processo que Jesus passou, o batismo, 40 dias, 40 noites sem comer, jejuando, Jesus chega na sinagoga e ele senta onde? Ele senta na cadeira do ministro. Ali Jesus estava dizendo que naquele dia ele ia ministrar. Jesus estava dizendo que naquele dia ele ia pregar a santa palavra do Senhor. Que a palavra de Deus estava naquele dia sobre ele. O chefe da sinagoga olhou para ele e todos que estavam ali também olharam para ele, como quem diz: esse daí é o Messias, é o Emanuel, é o filho de Maria, filho de José. O que ele está fazendo aí? Mas ninguém falou nada. O chefe da sinagoga pega o livro, vai na estante, pega o livro. O livro que ele pegou foi o livro do profeta Isaías. Como Jesus estava sentado ali na cadeira do ministro, o chefe da sinagoga entregou o livro para ele. O livro do profeta Isaías. Agora Jesus, ele pega o livro do profeta Isaías e aí começa a ler. Então Jesus, no poder do Espírito, na unção, na graça, ele pegou aquele livro e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu assistente e assentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Quando Jesus, ele leu o livro do profeta Isaías, dizendo que o Espírito estava sobre ele, que ele foi enviado para pregoar. E aí foi lendo. Pegou o livro, enrolou o livro e entregou na mão do chefe da sinagoga. Agora todo mundo pensou que ele ia voltar a sentar na cadeira esquerda. Ele senta na cadeira central, na cadeira que estava esperando ao Messias. Ele senta ali e todos da sinagoga estavam com os olhos fitos nele. Aí ele diz: hoje se cumpriu esta profecia. Ele estava dizendo: o Messias sou eu. Hoje se cumpre a profecia. Quando todo mundo estava com os olhos fitos nele, aí a Bíblia nos diz que eles ficaram irados, ficaram perturbados,
ficaram atribulados. Eles pegaram Jesus, um segurou do braço, outro segurou do outro, e saíram levando Jesus da sinagoga até lá fora. Quando eles vão para lançar Jesus de cima a baixo, a Bíblia nos diz que Jesus veio correndo, passou entre eles e desceu. Foi para onde? Para Cafarnaum. Expulsaram Jesus da sua terra natal. Expulsaram o Messias da sua terra natal. Expulsaram o Filho do Deus vivo da sua terra natal. Agora Jesus chega em Cafarnaum. Só que quando Jesus chega em Cafarnaum, Jesus chega operando milagre. Jesus chega trabalhando de uma maneira gloriosa. Quando Jesus chega em Cafarnaum, ele chega pregando a palavra de Deus com força. Para isso que ele veio. Ele veio para pregar, para libertar os cativos, dar visão aos cegos. Ele veio demolindo todas as correntes do inferno, libertando o povo. Aí o nome dele começou a ser proclamado. O nome dele começou a ser assoprado nas asas dos anjos. E agora todo mundo é Messias, é o Messias, é o Messias, e é Messias para ali, é Messias para acolá, porque aonde o Messias chegava acontecia, aonde ele chegava tinha milagre, aonde ele chegava cego enxergava, aonde ele chegava surdo ouvia, aonde ele chegava o mudo andava, aonde Jesus chegava tinha multiplicação de pão e peixe, aonde Jesus chegava as coisas mudavam. Se a tristeza estivesse predominando naquele lugar ali, quando Jesus chegava, ou a tristeza ia embora, ou a tristeza se convertia em alegria. Porque aonde Jesus chegava, o poder de Deus acontecia. Olha o que acontece. Em Cafarnaum havia um homem. Esse homem, ele era chefe. Ele tinha 100 homens ao seu cuidado. Esse homem era o centurião de Cafarnaum, homem muito conhecido, homem rico, homem que trabalhava para Roma, homem que tinha estrelas em cima do seu peito, general, comandava. Aquele homem, ele tinha 100 soldados ao seu comando. Esse homem não servia a Deus. Não. Esse homem, ele era simpático às coisas de Deus. Ele gostava das coisas de Deus. Eu conheço gente que não é crente, mas é simpático às coisas de Deus. É dizimista, não é crente, é dizimista, é ofertante, ajuda na obra de Deus. Ele opera coisas boas na obra de Deus. Gosta de ir na casa de Deus. Mas na hora do apelo, na hora de levantar a mão reconhecendo Jesus como Salvador, não, ele não quer. Era o caso desse homem. Ele poderia se tornar um prosélito a entregar sua vida ao Deus de Abraão e servir a Deus. Não, mas ele não quis. Ele era simpático às coisas de Deus. Ele amava as coisas de Deus. Ele gostava de ouvir a palavra de Deus. Quando o Pentateuco era pregado, ele estava lá, ouvindo os fariseus pregar. Só que ele nunca se decidiu. Nunca tomou uma decisão. O que é que ele faz? Ele tem dinheiro. Ele vê que a obra de Deus precisa de uma sinagoga, um lugar para que o povo possa se ajuntar a pregar a palavra de Deus. O que é que ele faz? Ele pega, ele edifica uma sinagoga para os judeus. Ele faz uma sinagoga para os judeus. O que acontece? Quando ele faz aquela sinagoga, aquele lugar, aquela congregação para o povo de Deus se reunir ali para pregar a palavra de Deus, para os milagres de Deus operar, ele diz: olha, essa sinagoga eu fiz é para vocês aí adorar o nome do Senhor aí dentro.
Vocês podem se reunir, tudo aí dentro, entendeu? Não esquenta a cabeça. Mas você não quer ser prosélito? Você não quer entregar a sua vida ao Deus de Abraão, a Yahvé? Não. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Ele não queria. Mas ele era simpático às coisas de Deus, à obra de Deus. E isso os judeus começaram agora a olhar para ele e dizer: rapaz, que homem do coração bom, que homem que gosta da obra de Deus. Só falta esse homem se converter. Mas ele não queria. Beleza. Só que esse centurião, ele tinha 100 homens ao seu cuidado. Nossa irmã Rose, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, irmã Rose. Irmã Jaqueline, Maria Costa, que a bênção de Deus esteja sempre sobre a sua vida, abençoada. Compartilhe esta live. Deus tem coisas grandes para falar hoje aos nossos corações. Deus continue lhe abençoando, irmã Rose, irmã Jaqueline. Aí a Bíblia nos diz que esse homem, centurião, ele tinha 100 homens ao seu cuidado. 100 homens trabalhavam para ele. 100 homens obedeciam à voz dele. Só que um desses 100 homens, ele tinha como filho. Ele amava muito, estimava muito, tinha um carinho especial por este soldado. Só que esse soldado, ele ficou enfermo. E esta enfermidade estava levando ele à morte. Esta enfermidade estava levando a ele ao buraco. Só que como esse homem, eu acredito assim, ele era centurião, ele comandava 100 homens aos seus cuidados, então ele tinha que prestar conta onde? Em Jerusalém. Porque em Jerusalém é onde ficava o comando das coisas. Em Jerusalém é onde ficava o comando de Roma. O que acontece? Então ele tinha que prestar conta lá em Jerusalém. E em Jerusalém ia quem? Ia todos que trabalhassem para Roma, tinha que comparecer lá. Quem? Zaqueu. Quem? Herodes. Quem? Esse centurião. E os demais. Quem era Herodes? Herodes, vamos dizer que Herodes era um prefeito hoje, lá em Nazaré. Porque Nazaré estava sob a jurisdição de Herodes, o tetrarcas. Porque existem vários Herodes, Herodes é título. Então Herodes, ele era um prefeito lá em Nazaré. Então digamos que ele estava naquela reunião, lá em Jerusalém, reunião dos romanos. E agora? Agora a conversa é essa, porque o nome do Senhor está sendo expandido. O nome de Jesus, aonde o povo vai, está falando. Parece que vejo o centurião está lá naquela reunião romana, prestação de conta. Olha o que acontece. Alguém diz: rapaz, chegou um tal de Messias. Moço, e aonde esse homem passa, ó, cego passa a enxergar, surdo passa a ouvir, mudo passa a falar. Olha, aonde aquele homem passa, meu irmão, a cura acontece. Pessoas que são endemoniadas, os demônios estão caindo por terra. Mas ele só cura? Não, rapaz, o homem prega. Olha, a ponto de deixar os fariseus de boca aberta. Nunca vi um homem pregar que nem aquele homem. Com tanta unção, com tanta graça, com tanto poder. Olha, o homem tem uma sabedoria fora do normal. Olha aquele homem. E isso vai chamando a atenção do centurião. O centurião está lá naquela reunião. Herodes está lá naquela reunião. Zaqueu está lá naquela reunião.
Todos que trabalhavam para Roma estavam ali. O que acontece? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você compartilhar esta live e alguém estiver passando por problemas difíceis na sua vida e ouvindo esta live, a palavra de Deus, a fé dessa pessoa vai ser edificada. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Quanto mais ela gastava com os médicos, mais pior ela ficava. Agora alguém vai lá e fala de Jesus para ela. E o que é que ela faz? Ela coloca a sua fé em prática. Porque alguém falou de Jesus para ela. É isso que as lives, Deus usa as pessoas na live, é para isso. É para aumentar a fé das pessoas. Como há quem escuta, se não há quem pregue? Alguém está pregando, mas você tem toda a maneira de levar a palavra. Às vezes você não tem coragem de pregar uma palavra que nem eu estou pregando aqui, mas você aperta o dedo aí, ó, coloca o dedo aí, compartilha, e a live é compartilhada, e chega até esse teu amigo, ou até mesmo essa tua amiga, e aí a palavra está dizendo assim, olha, Deus vai mudar o teu quadro, Deus vai mudar a tua situação, Deus vai entrar na providência, na vida da tua filha, do teu filho. Essa pessoa vai criar fé, vai procurar uma igreja evangélica, se entregar a Cristo e a vida vai ser mudada. É isso que acontece, live é para isso. Infelizmente tem muitos que usam live para fazer besteira. O que acontece? Aquele homem, o centurião de Cafarnaum, ele estava aí. Só que agora ele começou a ouvir a palavra de um homem que estava fazendo maravilha, de um homem que estava operando sinais, de um homem que estava indo contra a medicina. A medicina estava caindo por terra ali, porque já não tinha mais trabalho para os médicos, porque aonde aquele homem passava, meu irmão, curava todo mundo. Estava fechando farmácia, os médicos já não sabiam mais o que fazer. Porque os médicos desenganavam. A pessoa que era desenganada pelo médico corria até Jesus e Jesus curava. Olha, e agora? E agora? Hã? Esse homem saiu dali. Rapaz, quer dizer que esse Jesus veio de Nazaré e está em Cafarnaum? Ele tem a solução para o meu problema. Ele vai nos ajudar. Aquele homem, quando ele chegou em Cafarnaum, ele procurou os anciões. Os anciões disseram, ele está aqui. Esse Messias está aqui. Está aqui em Cafarnaum. Só que aquele homem é romano. Aquele homem, ele é uma autoridade. Aquele homem, ele é um comandante. Ele tem 100 homens ao seu comando. Aquele homem, ele não quer ir, mas ele pede para os anciões. E tem gente que não é assim, irmão. Tem gente que é assim. Ele não vai na igreja, mas ele tem amizade com você. Aí o que é que ele faz? Ora por mim, irmão. Ô, irmão, quando chegar lá na igreja lá, ora por mim, ora pela minha família, ora pelo meu filho, ora pela minha filha. Irmão, eu estou com uma causa na justiça. Quando chega lá na igreja, ora pela minha causa. Ele não vai, mas ele vê você e ele sabe que você conhece Jesus. Foi o caso daquele centurião. Ele sabia que Jesus era conhecido pelos anciões. Os anciões conheciam Jesus. Aí ele fala assim, olha, vai lá, onde está esse Jesus, esse Messias, e fala para ele da minha causa, a minha questão. Fala para ele que eu tenho um servo, e esse servo meu está muito doente, muito enfermo, e a enfermidade está levando ele à morte. Fala do meu problema para ele. Aí os centurião vão atrás de Jesus. Quando os centurião vão atrás de Jesus, naquele momento, os centurião estão indo atrás de Jesus, só que o Espírito de Deus fala fortemente, meu irmão. O Espírito Santo, ele fala e fala fortemente. Começou a falar o coração daquele homem. Se tu que trabalha para Roma, é um homem de autoridade, tu tem 100 homens que trabalham para você,
que está debaixo dos teus cuidados. E tu diz para um, senta, ele senta. Vai, ele vai. Vem, ele vem. Faz, ele faz. Se tu, rapaz, que é um homem que manda e os outros faz, imagina esse daí. Sabe quem é esse daí? Esse daí é o Filho do Deus Todo-Poderoso. Aos anjos está sobre os seus domínios. Ele é o Criador de todas as coisas. Não é porque ele está aí que ele não é Deus. Ele é Deus, mas é encarnado. Ele deixou sua glória lá e se humanizou e habitou entre a humanidade para entender eu, para entender você. Aí ele caiu em si. Para aí. Se ele é Deus, os anjos, os serafins, os querubins, tudo está sob o seu domínio, então eu não sou digno de ir ter com ele, e nem sou digno que ele entre debaixo do meu telhado. Chamou os jovens que estavam ali. Diga para eles, chama eles, chamou os jovens. Aí disse para eles, olha, vai atrás dos anciões e fala para os anciões dizer para Jesus que eu não sou digno que esse Jesus entre debaixo do meu telhado. Os jovens vão. Só que antes de ir, os centuriões se encontraram com Jesus. Aí disse, mestre, que ele não tinha Jesus como mestre. Mas ele disse, mestre, chamava Jesus de mestre. Mestre, o Rabi, queremos falar contigo. Jesus era muito humilde. Jesus, a humildade estava sobre ele. Manso, humilde. Por isso que ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm humildade. Qualquer coisinha, olha para você por cima. Aprendei de Jesus. Jesus é manso e humilde de coração. Está lá, em Mateus 11, 28. Aí Jesus para e eles falam, olha, Senhor, seu Messias, tem um homem aqui, ele não serve a Deus. Ele é centurião. Ele tem 100 homens ao seu cuidado. Só que no meio desses 100 homens tem um que ele estima. Ele ama muito. E esse homem está doente, está enfermo, está à beira da morte. Ô, seu Messias, esse homem, ele tem um coração tão bom que ele edificou uma sinagoga para nós adorarmos a Deus. Foi ele. Dinheiro do bolso dele. Não cobrou um centavo nosso, foi tudo por conta dele. Fez um lugar maravilhoso. Aquela sinagoga lá que o Senhor já até pregou lá. Ele quer que o Senhor vá na casa dele e coloque as mãos sobre o seu criado. E o seu criado vai ser curado. Aí parece que vê Jesus está indo. Jesus está indo, porque chamou Jesus, ele já vai. Chamou Jesus, Jesus já vai. Chamou Jesus para qualquer coisa, ele vai. Não quer saber a causa, não quer saber o problema. Tudo que o Senhor quer ouvir é o seu clamor. Clamor, ele está ali, ó. Jesus está indo com os centuriões, com os judeus, os anciões. Quando Jesus está indo com os anciões, agora vem os jovens. Os jovens vêm e falam diretamente com os anciões. E diz, olha, o centurião me chamou e falou que você estava vindo aqui levar Jesus para lá, para colocar a mão sobre o seu criado. Mas ele mandou dizer o seguinte, que não precisa Jesus ir lá não. Não precisa levar Jesus lá não. Mas por quê? Já curou? Não. Já morreu? Não. Olha, ele se sente um homem indigno. Ele não se sente um homem digno que Jesus entre debaixo do seu telhado.
Mas ele acredita que se Jesus disser somente uma palavra, aqui, onde nós estamos, o criado dele é sarado lá. Somente uma palavra, o criado dele será sarado lá. Olha, Jesus olhou para Israel, olhou para aquela multidão, para os judeus, para os anciões, olhou para cima. Eu creio que ele olhou e disse: nem em Israel eu vi tanta fé como eu vejo nesse homem. Nem em Israel eu via tanta fé, eu vi tanta fé como eu vejo nesse homem. Que maravilha! E naquele momento que Jesus liberou aquela palavra, dizendo: vai, e o criado dele será sarado. Naquele momento, a cura, o milagre aconteceu. Naquele momento, o milagre foi operado na casa daquele centurião. Aquele jovem que servia ao centurião recebeu a cura. Não precisou Jesus ir lá. Somente uma palavra e o criado foi curado. Aleluia. Tem gente que fica correndo atrás de tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Não precisa muita coisa, irmão. É só uma palavra. Tudo que o Senhor quer de mim e de você é que nós acreditamos, que nós viemos a crer, viemos crer na palavra. Somente uma palavra e aquele criado foi curado. Agora parece que veio Jesus está ali, pensativo. Parece que vejo alguém dizendo: Senhor, por que estás tão pensativo? Jesus diz: olha, nós temos que ir agora para a cidadezinha chamada Naim. Vamos para Naim. Mas, Senhor, daqui Naim é longe. Vai dar 33 quilômetros, 34, 35 quilômetros. Jesus disse: então vamos começar a caminhar agora. Agora Jesus está indo em direção à cidade chamada Naim. Jesus está saindo de Cafarnaum e está em direção à cidade chamada Naim. Porque lá em Naim, Jesus sabia da humilhação que uma mulher estava prestes a passar. Lá em Naim, Jesus sabia que tinha uma mulher que estava prestes a entrar por uma humilhação a qual Judá estava humilhou a sua nora, Tamar. Você lembra o que foi que Judá fez com Tamar? A Bíblia nos diz que Judá pegou seu filho e deu para Tamar. Só que começou a fazer coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. E a Bíblia nos diz que Deus o matou. E aquela mulher, ela ficou viúva. Só que a lei dizia assim: morrendo-se o marido, ela casaria com o seu cunhado. E tendo filho com aquele cunhado, ela colocaria o nome do primeiro marido naquele filho. Só que morreu e não deixou filho. Sabe o que aconteceu? Ela casou com Unã. Unã casou com ela. Sabe o que Unã fazia? Unã pegava, na hora de adentrar ela, para não ter semente com ela, ele fazia as suas maracutaia, não permitia que ela
viesse ficar grávida. Sabe o que aconteceu? Ele morreu também. Quando ele morreu também, agora Tamar ficou só. Tamar ficou viúva novamente. E não tinha filho. Sabe o que aconteceu? Selá nasceu. Sabe o que foi que Judá falou? Meu filho eu não vou dar para Tamar. Tamar vai ter que esperar ele crescer, ficar um homão, aí eu vou dar ele para ela. Enquanto isso, ela vai ficar na casa do seu pai. Agora Tamar vai ficar na casa do pai dela, esperando Selá crescer. Só que quando Selá cresceu, do lugar de Judá, da Tamar, dá o seu filho Selá para Tamar, ele deu para outra mulher. Disse, não, eu vou dar para essa viúva negra, aonde já morreu Unã. Não, vai que meu filho Selá morre também. Não deu. Só que a sua esposa, a esposa de Judá, morreu. E Tamar está lá, cumprindo a ordem, cumprindo a palavra, cumprindo aquilo que está na lei de Moisés, que ela tinha que casar com Selá, porque morreu, Onã também morreu, agora só esperava só ela casar com Selá, para ela colocar o nome do filho de se nascesse com Selá. Só que agora Selá casou com outra mulher, porque Judá deixou Tamar na sua viuvez, na casa do seu pai, esqueceu dela. Sabe o que foi que ela fez? Ela ficou sabendo que Judá estava viúvo, e Judá, ele ia tosquear, ele ia tosquear suas ovelhas, e ele tinha que passar por determinado lugar. Agora Tamar, ela tira sua roupa de viuvez, coloca-se um véu sobre a sua cabeça, e ela fica ali na beira da estrada. Quando Judá viu aquela mulher muito formosa, porque era uma coroa muito formosa, uma coroa muito bonita, muito bem arrumada, quando Judá viu aquela mulher, ele se interessou por ela. Sabe o que foi que ela falou? Você me quer? Quer ter caso comigo? Eu pago. Não, eu sei que você vai pagar, mas eu não tenho dinheiro agora. Quando eu voltar eu te pago. Ela disse, não, eu tenho relação contigo agora, e daqui a pouco eu mando um cabrito para você. Eu pago pelo um cabrito. Não é assim não. O que tu tem aí? Ele diz, eu tenho o lenço, o cajado e o anel. Olha, então deixa empenhorado. Ele deixou o lenço, o cajado e o anel. Empenhorou. Teve o ato com ela. Só que ela estava muito tempo reservada. Ela estava muito tempo sem ter caso com ninguém, cumprindo o seu papel de viuvez, esperando por Selá, porque morreu, Onã também morreu, Selá foi distorcido, não deram para ela, e ela estava ali. Então ela estava muito tempo sem ter relação sexual com ninguém. Quando Judá adentrou a ela, foi na hora, pá! Ela ficou grávida. Só o que ela fez? Quando Judá virou as costas, ela saiu do lugar e foi embora. E agora? Ela se vestiu novamente de viuvez e está lá de boa. Quando Judá chega lá no curral, que ele pega um cabrito e manda, cadê a mulher? A mulher não está lá mais. E agora ele não conhecia mais aquela mulher. Não sabia quem era aquela mulher. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher, a barriga começou a crescer. A barriga começou a crescer. Judá ficou sabendo. Quando Judá ficou sabendo que Tamar estava grávida e já tinha dado à luz a um filho, agora Judá ajunta a multidão e vai na casa dela, querendo a matar. Quando está prestes a matar ela, ela diz, para aí, eu tenho uma palavra para falar. Eu tenho uma pergunta a fazer.
Quando todo mundo fala para ela, faça a pergunta, ela pergunta para ajudar. Cadê o teu cajado? Cadê o teu lenço? Cadê o anel? Cadê o teu cajado? Cadê o teu lenço? Cadê o teu anel? É esse aqui? Tu és o pai desta criança. Aí ela conta a história. Jesus sabia que lá na cidade de Naim estava acontecendo o mesmo que aconteceu com Tamar. Jesus sabia que lá na cidade de Naim havia uma mulher que estava precisando de uma resposta de milagre da parte do Senhor Jesus Cristo. Agora Jesus disse, vamos à cidade de Naim. Fazer o que, Senhor? Vamos lá e verás o milagre acontecer. Porque lá na cidade de Naim havia uma mulher que ela já tinha perdido o seu marido. O seu marido já tinha descido à sepultura. E aquela mulher era viúva. E o marido daquela mulher não tinha irmão. Aquela mulher não tinha cunhado. Tudo que ela tinha era o único filho, porque antes do seu esposo morrer, deixou ela com a semente. Ela tinha um filho. E aquele filho que sustentava a casa. Era aquele filho que era o homem da casa. E pela lei, como o primeiro marido dela não tinha cunhado, não tinha irmão, ela não tinha cunhado, ela poderia casar com quem ela quisesse. Sabe por quê? Porque o marido dela deixou ela com semente. E a lei permitia que ela casasse com quem ela quisesse. Porque havia semente. Só que agora aquela semente morreu. Aquela semente desceu à sepultura. Aquela semente já estava dentro de um esquife. Pai do Senhor, Jaqueline, que Deus em Cristo continue te abençoando, minha irmã. Meu amigo Marivaldo, pintei o prédio dele esses dias. Que Deus continue te abençoando, Marivaldo. Que a graça de Deus esteja sempre sobre a tua vida, meu irmão. Só que agora Jesus, ele está indo lá na cidade de Naim, resolveu um pepino, e o pepino é muito grosso, igual Tamar. Passou. Porque aquela mulher já tinha perdido o seu marido. E o seu marido já tinha deixado semente. Só que agora a semente morreu. E agora? Aquela mulher estava indo levar o seu filho, o seu único filho, para o cemitério. O seu único filho ia descer à sepultura. Agora Jesus está lá em Cafarnaum, 33 quilômetros para ser andado a pé. E Jesus tinha que chegar naquela cidade antes que escurecesse, porque 6 horas da tarde, caixão não podia mais estar dentro da cidade. Porque a cidade poderia ser grande, ela poderia ser pequena, mas todo o cemitério era fora da cidade. Não, nenhuma cidade poderia haver cemitério dentro dela. Lembra de Jesus? Sepultado fora dos muros de Jerusalém, cidade. Entendeu? Olha o que acontece. Agora Jesus está indo em direção à cidade de Naim. Quando Jesus está indo em direção à cidade de Naim, parece que vejo agora Jesus passando de frente ao cemitério. E daquele cemitério quem estava lá? O coveiro. Porque o que mais tem é coveiro. E o coveiro naquela época ele ganhava por cova. Cada cova que ele abria ele ganhava. Agora imagina a alegria daquele coveiro. Feliz, alegre, porque alguém morreu. Tem gente que é assim, meu irmão. Ele ganha através de você. Através da tua miséria. Através da tua luta. Através da tua derrota. Ele se alegra. Aquele coveiro, quem sabe ele estava alegre. Graças a Deus morreu um. Tem gente que põe até Deus na desgraça dos outros. Graças a Deus morreu um. Estou aqui cavando. Parece que vejo agora Jesus passando e olhando para aquele coveiro, para aquele buraco. Mas Jesus sabia que naquela cova ia entrar um, mas não aquele, porque Jesus estava indo
em direção à cidade de Naí. Deixa eu lançar uma palavra rema aqui na tua vida. Deixa eu lançar uma palavra de fé na tua vida. Se alguém estiver cavando cova para você, fica tranquilo, fica tranquila, porque quem estiver cavando cova para você, nela cairá. Está escrito lá em Eclesiastes. Em Eclesiastes diz assim, ó, Eclesiastes capítulo 10, 8, diz assim: quem estiver cavando cova, nela cairá. Estão cavando cova para você? Querem ver você desaparecer? Querem ver você sumir? Se preocupa não, fica tranquila, fica tranquilo, porque o Deus que guarda, Ele está te guardando. Aquele coveiro achou que ia ganhar, enterrando aquele jovem, se enganou, sabe por quê? Porque Jesus está indo em direção à cidade de Naí. Agora, parece que vê Jesus passa pelo aquele cemitério e vai andando. De repente, Jesus passa pelo sacerdote, porque o sacerdote ele ia à frente do cortejo a 10 metros. 10 metros de distância, que era para não se contaminar. O sacerdote vem na frente, o cortejo vem atrás, aquele cortejo fúnebre vem atrás. Jesus passa pelo aquele sacerdote, está passando, e passa a multidão também. De repente Jesus vê aquela outra multidão, o povo tudo com semblante decaído, o povo tudo triste, o povo se lamentando, o povo chorando, o povo de cabeça baixa, com os olhos tudo banhado em lágrimas, com o rosto inchado. Porque tinha pessoas ali, irmão, que foi amigo do marido daquela mulher. Tem pessoas ali que era amigo da família, normal, um amigo ir visitar, e num velório de um amigo, é normal, mas tem pessoas, irmão, que vai só para ver se morreu mesmo. Tem pessoas que vai somente para dizer: rapaz, quem era tu, hein? Graças a Deus que tu morreu. Tem pessoas que mostram um semblante, mas dentro está dizendo outro. E agora Jesus está indo de encontro àquela multidão triste, aquela multidão decaída, com o semblante decaído, com o rosto inchado de chorar, com os olhos banhados em lágrimas, coração entristecido, coração aflito, abatido. Agora Jesus vem com a multidão, e a multidão vem glorificando, exaltando, porque a multidão que anda com Jesus é uma multidão alegre. Tem luta? Tem, mas a multidão que está com Jesus é uma multidão feliz, é uma multidão que aonde essa multidão está e Jesus está, a tristeza não permanece não, irmão. A tristeza se converte em alegria ou ela sai fora. Agora Jesus chega no meio daquela multidão, olha para aquele esquife, para aquele caixão, para aquela caixa, aquele caixote. Porque esquife é algo que guarda alguma coisa dentro de si. Pode ser um guarda-roupa, pode ser uma caixa, pode ser um caixote. O esquife estava ali dentro daquele esquife, aquele jovem. O corpo daquele jovem estava ali dentro daquele esquife. Já estava duro, frio. Olhando assim não tinha mais jeito. Olhando assim não tinha possibilidade de mais nada. Às vezes tem coisas na nossa vida que é assim, nós olhando assim com os olhos carnais, achamos que não tem mais jeito, achamos que não tem mais solução, mas aí é onde Jesus opera, porque milagre não tem explicação, e Ele trabalha em cima de milagre. Aí Jesus pega, olha para a mãe, olha para A, para B, para C. Só que ninguém chegou até Jesus dizendo: essa aqui é a mãe do defunto, essa daqui o marido dela já morreu, ela é viúva, esse aí é o único filho. Não existe isso.
Jesus também não perguntou, porque Jesus não é repórter. Agora Jesus chega, olha para aquela mulher e diz: mulher, eu te digo, não chora. Pronto, cessou. Como que Jesus sabia que ele era a mãe daquele jovem? Sendo que o rosto de um era o rosto do outro. Todo mundo estava na mesma situação, chorando. Todo mundo estava abatido, com o rosto todo mundo inchado, de tanto chorar. E Jesus olha para a mãe e diz: mulher, não chores. É porque Jesus, ele é onipresente, ele sabe de tudo, ele está em todo lugar, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Antes que você venha falar tal coisa, ele já sabe o teu pensamento. Jesus disse para aquela mulher: não chores. Quando Jesus disse não chores, ele já sabe que ali era a mãe. E a mãe que estava mais aflita, porque qual é a mãe que perde o seu único filho e ela consegue dar risada? Ali era seu único filho. O seu esposo já tinha ido fazia muito tempo. Aquele dali era o homem da casa. Aquele dali era a esperança dela. Agora a esperança daquela mulher está indo à sepultura dentro de um caixão. Agora Jesus disse assim: não chores. Quando Jesus disse não chore, na mesma hora o choro caiu por terra. Quando Jesus disse não chora, é porque o bálsamo já foi junto, o socorro já foi junto. Está entendendo o mistério? O que o Senhor está falando nesta manhã? Jesus está dizendo para você: você pode ter chorado até agora, mas a partir de agora não chore. Por quê? Porque ele tem a solução para teu problema. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então a alegria chegou agora. Fica tranquila, fica tranquilo, porque a providência de Deus já chegou na sua vida. Jesus estava dizendo: olha, você chorou até agora. Eu digo para você, não chora, porque Jesus estava movido de compaixão pelaquela mulher. Compaixão é você se colocar no mesmo lugar daquela pessoa. E Jesus estava se colocando no mesmo lugar daquela mãe. E Jesus sabia o que Tamar passou. E Jesus não ia deixar passar o que Tamar passou aquela mulher. Não. Sabe o que Jesus fez? Jesus não podia tocar no morto, porque Jesus era tido como nazireu. Se ele toca no morto, ele se contaminava, e pela lei ele tinha que tomar 7 banhos. E não era tempo de tomar banho. Jesus não estava ali para tomar banho. Jesus estava ali para obrar um milagre. O que Jesus faz? Jesus toca no esquife e para. Tocou no esquife, tocou no caixão. E com o que estava dentro do esquife, Jesus disse: mancebo, eu te digo, levanta-te. Imediatamente, aquele jovem que estava morto, o espírito da vida, entrou sobre aquele morto. E o morto reviveu. O que estava morto vai ressuscitar. O que estava aparentemente perdido vai voltar. Foi o caso daquele jovem. Olhando para aquele jovem, gelado, frio, duro, não tinha mais jeito. Não tinha mais possibilidade. Não tinha mais como reaviver. Mas Jesus estava ali. O dono da vida estava ali. Aquele que tem poder sobre a morte. Aquele que tem poder de operar o milagre. Porque ele diz: operando eu, quem impedirá? Ele operou. De repente, o jovem levanta. Quando o jovem levanta, ele começa a falar. Falando, ele quis mostrar, ele está vivo. Verdadeiramente, de fato, ele está vivo, está conversando. Pegou aquele filho. Filho fala de bênção. Filho fala de vitória. Pegou a bênção daquela mulher e entregou a sua mão. Palavra rema. Palavra de fé na tua vida. Aquilo que tu acha que estava morto, aquilo que tu acha que não tem jeito,
Eu vejo nesta manhã Jesus entregando nas tuas mãos, Jesus entregando a vitória nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque aquele jovem já estava morto, aquele jovem já estava duro, aquele jovem já estava prestes a descer à sepultura. Aos olhos de todos que estavam ali, não tinha jeito. Aparentemente acabou, mas não acabou não, porque Jesus tinha terminado de chegar ali. E quando Jesus chega, acontece. Jesus pega na mão daquele jovem. A sua mãe está com o coração aflito. A sua mãe agora foi tomada pelo temor. A Bíblia diz que todos foram tomados pelo temor. Temor não do homem, temor não do sacerdote, temor não da situação, temor ao Senhor. Jesus estava mostrando que ali o poder dele ia ser operado. Naquele momento ali o poder de Deus estava sendo operado. Quando todo mundo viu aquele milagre acontecer, o temor chegou na vida de todos. E todos começaram agora a glorificar a Deus e louvar o nome de Deus e dizer verdadeiramente: o Senhor nos visitou. Louvado seja o nome do Senhor. Esta causa, esta situação, este problema, esta luta que tu está atravessando, olhando assim com os olhos carnais, que nem eu estou olhando aqui para essa tela desse celular, achamos que não tem jeito. É verdade, tem situação que nós achamos que não tem jeito, mas o próprio Senhor, usando o apóstolo João, diz: eis aí a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. A minha fé, se ajuntando com a tua nesta manhã, está dizendo que todo embaraço, todo empecilho, todo impedimento, toda luta que aos olhos humanos achamos que não vamos conseguir, nós vamos conseguir. Sabe por quê? Porque a nossa vida está posta no Senhor e a nossa confiança está no Senhor. O Senhor é a razão do nosso milagre. A razão do milagre tinha chegado ali naquela cidade de Naim. Suspendeu o velório, meu irmão. O coveiro que achou que ia ganhar, porque tem coveiro que acha que vai ganhar sobre as nossas custas. Vai não, meu irmão. Sabe por quê? Porque Jesus chegou. Jesus já chegou na cidade. E quando Jesus chegou na cidade, aquele velório foi suspenso para a honra e a glória do Senhor. Aquilo que era tristeza se transformou em alegria. E o nome do Senhor foi glorificado e vai ser glorificado na nossa vida, para a honra e a glória do Senhor. Agora parece que vejo alguém que estava ali, porque já teve no velório do marido daquela mulher. Alguém que estava ali já viu a situação outra vez acontecer. Agora Jesus estava ali, sabe por quê? Sabe por que Jesus foi ali? Porque aquilo que aconteceu com Tamar, quando Onã, Selá, que foi tirado de Tamar, Judá não deixando o seu filho querer casar com Tamar. Agora, toda a situação de Tamar, Jesus sabia da situação de Tamar. Jesus pegou, foi lá e quebrou o laço de morte na vida de Tamar, porque Tamar, ela ia ser apedrejada. Se ela não tivesse com lenço, com cajado e com anel, ela ia ser selada, ia ser morta, apedrejada. Mas ela disse para Judá: cadê o teu lenço? Cadê o teu cajado? Cadê o anel? É isso aqui que está procurando? Tu vai matar a mãe do teu filho? Como é que ficou a cara dele? Como é que ficou a situação? Deus tomou de conta da situação. E o nome do Senhor foi glorificado naquele dia. Naquele dia ali também, na cidade de Naim, Satanás estava lá também, assim como estava lá naquele tempo de Judá, querendo destruir a vida de Tamar. Satanás agora estava ali na cidade de Naim, operando na vida daquela viúva. Sabe o que ele queria? Sabe o que ele queria? Traçando projetos. 3 projetos Satanás tinha traçado para a vida daquela mulher. Primeiro, aquela mulher não podia mais casar. Não. Porque o seu único filho, a qual o seu marido tinha deixado de semente, estava descendo à sepultura. O marido daquela mulher não tinha irmão. Ela não tinha cunhado para casar. Sabe o que Satanás estava dizendo? Eu vou colocar ela na miséria. Ela vai mendigar.
porque ninguém vai sustentar. Quem bancava a casa era o filho. O filho está descendo à sepultura. Acabou a vida de alegria desta mulher. Vai para a miséria, vai mendigar. Ia lançar ela na mendigagem. Primeiro projeto de Satanás, ia lançar ela na mendigagem. Segundo projeto, Satanás ia colocar um espírito de depressão sobre a vida daquela mulher. Aquela mulher ia se trancafiar dentro de um quarto. Lá naquele quarto ela não ia comer, ela não ia beber. O desejo que ela tem de suicídio, de se matar, porque uma vez que ela perdeu o marido, o filho era o homem da casa, o único filho estava descendo à sepultura. Como que ela ia sobreviver? Aquela mulher ia se trancar dentro de um quarto com o espírito da depressão. Terceiro projeto que Satanás tinha arquitetado sobre a vida daquela mulher, ia lançar aquela mulher com o espírito de se prostituir. Ela ia se prostituir, vender o seu corpo para se alimentar, para levar o pão para casa. Ela tinha que se prostituir. Jesus, que sabe de tudo, conhece tudo, vê tudo, que nada fique oculto aos olhos do Senhor. Ele é onisciente, onipresente, Ele está em todo lugar, Ele sabe de tudo. Ele disse: não vai acontecer isso. Vamos para a cidade de Naim, porque lá na cidade de Naim eu tenho 3 projetos de Satanás para ser rasgado. O primeiro projeto, mendigagem. O segundo projeto, o projeto da mendigação. O terceiro projeto, o projeto da prostituição, a qual o inimigo da nossa alma tem arquitetado, planejado. Eu estou indo lá para rasgar. Parece que vejo quando Satanás ressuscita aquele jovem. Ele pega os 3 projetos de Satanás e rasga. O espírito da mendigagem, espírito do adultério, da prostituição, espírito que quer fazer essa pessoa se trancar dentro de um quarto, espírito da depressão, rasgou os 3 projetos de Satanás. Agora o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Toda aquela cidade caiu de joelho diante do Senhor, louvando e exaltando o nome do Senhor. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E de lá para cá, quantos projetos de Satanás Jesus tem rasgado? Na minha vida ele rasgou vários. Na sua vida ele rasgou vários. E todos que se levantar, ele vai rasgar para a honra e a glória do nome do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, pastor Jailson, pastor Sabino, irmão Sabino. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e todos aqueles que participaram desta live, desta manhã. Que Deus em Cristo dê uma ótima sexta-feira e que essa sexta-feira do dia de hoje seja uma sexta-feira de bênção, de vitória, para a honra e a glória do nome do Senhor. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.